E aí eu, assim, fiquei super assustada. Ele falou assim comigo que ele sabia onde é que eu morava. Eu saí correndo desesperada. Ele só falava assim, você tá prometida. E você acha que você ia ser traficada? Então dá pra ela um chá e alguma coisa assim. E aí eu comecei a ficar com medo. Ele ficava perguntando assim, será que captou a imagem? Será que captou a imagem? E aí eu chego assim, aí ele tá mexendo numas cordas. Só que não era carregador de telemóvel, era corda. Você já passou algum perrengue marcando encontro pelo Tinder? A Kelly foi marcar um encontro com um cara gato no Tinder e quase acabou sendo traficada. Kelly, quantos anos você tem? Tenho 28. 28 anos. E você... Sim. Quase aconteceu uma tragédia com você quando você marcou um encontro pelo Tinder. Exato. Aquelas conversas normais, né? De, oi, como é que você tá? Enfim, conversa vai, conversa vem, vamos marcar de nos ver, né? Uhum. E aí esse rapaz queria que já nos víssemos no mesmo dia. E eu falei, não, hoje não, né? Porque tem outras coisas pra fazer, e enfim. E marcamos um outro dia. Aí ele falou assim, então tá bom, então a gente deixa pra um dia que pudermos ir à praia juntos. Aí eu falei, tudo bem. E fomos à praia, foi muito bacana, assim, aquela coisa mesmo de filme de romance, sabe? Uhum. Ver o pôr do sol juntos, e a conversa assim, sempre fluindo. E eu sou formada em ciência política, e ele falou, eu não sou formado, mas já trabalhei com partidos. Então, assim, sempre a conversa ia naquela direção em que tínhamos conteúdos muito parecidos, né? E era bem gostoso, assim, a conversa. E nós fomos de carro, porque ele tinha carro. E aí, na volta, todos os semáforos que passávamos, assim, que tinham radares e que tinham câmeras, ele ficava perguntando assim, será que captou a imagem? Será que captou a imagem? E teve uma hora que eu perguntei, né, mas qual é o problema, né? Aí ele falou assim, não, a minha carteira, porque ele é alemão, né, a minha carteira tá vencida, então é por isso. Eu falei, tudo bem, acontece, né? A carteira da pessoa tá vencida, ela não poder estar por aí passeando. E aí, fomos, jantamos numa boa, na verdade compramos a comida pra jantar. Vocês jantaram o quê? Nós jantamos comida indiana. Comida indiana, quem pagou? Eu. Você pagou a comida? Eu paguei a comida, acredita? Mas ele se fez de Ele falou sonso assim, na hora de pagar? Ele não entrou, ele ficou de fora. Eu falei assim, olha, vê o que você quer, me fala, então eu vou fazer o pedido. E nisso, ele pegou e falou assim, não sei qual, pode deixar que eu pago e tal, mas também não se moveu não, sabe, ficou lá. Aí eu peguei e fui lá e paguei. Aí eu paguei, a gente pegou a comida e foi embora. Ainda tive que me desembolsar ainda. Vocês comeram a comida indiana e depois ele te comeu. Exato. Comemos, depois fomos comidos. Ele era bonito? Sim. Era. Ele era bonito, não era? O pior é que era. Como que Como ele era? diz a minha mãe, beleza não põe mesmo. Ele é alemão, então assim, ele era aquele alemão bem branquinho mesmo, bem loirinho, alto. Não era assim super forte nem nada, mas era um corpo bacana, assim, sabe? Tipo um corpo definido, assim, muito bonito ele, assim, o traço dele também, um traço bastante europeu, enfim, ele era bonito. Beijava bem? Beijava. Ele beijava bem. Assim, eu posso dizer que, apesar de tudo, agora a gente ri, né? No dia foi um sufoco, mas agora eu rio. Mas assim, a verdade é que apesar do sufoco, deu pra aproveitar, né? Deu pra aproveitar. Era bom de cama? Sim. Não, já teve melhores, né? Já mas teve também não era dos piores, não. Mas o alemão, ele faz o básico ou ele inventa? Assim, com o alemão, eu só tive, mesmo assim, finalmente só com ele, né? Nunca tive, assim, já de beijar, já tive com outros alemães, assim. Mas, não, foi normal, assim, não teve nada de muito, não, sabe?
Foi uma coisa assim, que a gente faz sempre, digamos assim. Não foi tipo papai e mamãe. Papai e mamãe. Mas se ele te xinga, você não entende nada, né? Pois é, né? E já dificulta. Mas a gente sempre falava em inglês. Comigo ele só falava em inglês, ele não falava comigo em alemão. É com o amigo dele que ele falava na língua deles, né? Comigo sempre em inglês. Uhum. E o tamanho? Não, era enorme. Era grande? Era enorme. Mas muito grande? Era. Até eu fiquei surpresa, porque eu falei assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Era, viu? E aí, chegou na casa dele, conversamos, jantamos, e ele também vai mostrando as coisas no telemóvel, enfim. Aí, depois de um tempo, ele falou assim, olha, vamos tomar um banho. Eu falei, tudo bem, vamos tomar um banho. Mas até aí vocês dois só tinham se beijado? Não, já tínhamos, né, enfim, depois já tinha feito sexo. Tá. Aí, nisso, ele falou assim, não, vamos tomar um banho e tal. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui, aí ele falou assim, olha, eu vou ali e já volto. Eu falei, tá bom. Aí, do nada, eu ouço uma pessoa conversar com ele. Ele já tinha me dito que morava com um amigo. E que eles já tinham se mudado pra cá muito recente. E eu falei, tudo bem, é um amigo dele, né? Assim, portanto, no começo ele perguntou coisas normais, qualquer pessoa perguntaria, né? Mas de onde é que ela é? Ela fala alemão, né? Aí o rapaz respondeu, não, ela só fala inglês, a gente conversa totalmente em inglês. Até aí tudo bem. Mas até então você tava esse tempo todo no apartamento com ele, mas você não sabia que tinha outra pessoa lá. Não sabia. Essa pessoa, ela não tinha aparecido em momento algum, né? Uhum. E aí, do nada, essa pessoa apareceu. E aí, eles conversando, assim, e aí comecei a ouvir umas conversas meio assim, do gênero, amanhã a gente sai cedo e tal. Eu pensei, trabalho, né? E falou também uma coisa que era assim, do gênero, tipo, então dá pra ela um chá e alguma coisa assim. Aí eu já fiquei, né, contendo assim, pra cima, né? Eu falei, que é isso, né? E eu falei, tudo bem, mas pode ser paranoia minha, posso ter entendido errado. E nisso meu telemóvel tinha descarregado. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas por que você quer carregar o seu telemóvel? E eu falei assim, mas se eu falar qualquer coisa, eu não saio daqui hoje, né? Porque eu já vi que tinha alguma coisa errada ali. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que você quer carregar seu telemóvel? Eu falei assim, amanhã eu trabalho cedo, eu preciso colocar meu alarme. Ele falou, você coloca no meu. Aí eu falei assim, sim, mas eu preciso carregar meu telemóvel, vou sair daqui como, né, sem o telemóvel carregado. Ele falou assim, então fica aqui que eu já volto, eu tenho um carregador ali. Aí eu falei, tudo bem, né, só que nisso eu já tava juntando as minhas coisinhas, né, lá, quietinha lá, já tava juntando as minhas coisinhas. E aí nisso, eu fiquei esperando, e ele tá demorando. Passa 5, passa 10 minutos e nada. E aí eu tô ouvindo ele conversar com um amigo dele e tal. Eu falei assim, quer saber, eu vou lá, né, ver o que tá acontecendo. Aí chego eu lá, o amigo dele some, desaparece, e assim, meio que sai. E aí eu chego assim, aí ele tá mexendo numas cordas. Só que não era carregador de telemóvel, era corda. E aí eu já desesperei, né? Por dentro eu tô assim, meu Deus, fudeu. Agora é hoje que eu morro, né? Não sei, vou ser levada pra um tráfico, aprisionada, enfim. E aí eu só olhei assim, aí ele ficou meio assim, já assustado, colocou de lado e falou, eu não tô achando, tem muita coisa aqui. Aí eu falei, não tem problema. Eu assim, super calma por fora, né? Eu falei, não tem problema, eu espero. E aí eu pra ele falei assim, eu posso fazer um chá enquanto eu espero? Aí ele falou, pode. E a cozinha era do lado da porta de entrada, ou seja, você entrava e o primeiro cômodo era a cozinha. Uhum. Aí eu falei, tá bom, obrigada. E nisso ele entrou num outro quarto. E aí eu aproveitei que ele entrou no outro quarto, fui no quarto que a gente estava, peguei as minhas coisas e simplesmente assim, peguei a chave, que eu já tinha visto, né, onde que ele tinha colocado quando a gente chegou, peguei a chave, abri a porta. Pra você ter uma noção, eu simplesmente saí correndo, eu não fechei a porta da casa, eu não sei contar quantos degraus aqui tinha, eu saí correndo desesperada, a porta da entrada do prédio dele, né? Eu não sei nem te contar se foi difícil, se foi fácil de abrir. Eu sei que eu não olhei para trás. Eu saí correndo. E como era um bairro que não tem quase nada, e isso já era noite, era mais ou menos umas 00:30, ou quase 1h, então eu sei que não tinha ali muita opção, né, de volta. E aí eu saí correndo e não tinha nada. Eram só, assim, algumas casas e mato.
umas casas e terreno, assim, né? Aí eu vi um terreno que tinha lá próximo, e como eu sei que ele tem carro, eu pensei, e se ele vier atrás? Eu tô a pé, ele tá de carro. Aí eu fui e escondi, é como se fosse um ferro velho, mas não era bem um ferro velho, tinha pra aí uns 5, 6 carros, e tinha uma van. Eu falei, eu vou esconder atrás dessa van, né? E nisso eu fiquei um tempão, sem nem contar, porque eu tava sem telemóvel. Eu fiquei um tempão nessa van, atrás, escondida, e depois eu saí correndo assim, mesmo descalço pela rua, deixei meu telefone cair, quebrei meu telefone, enfim. Mas não assim, danificou, só por fora mesmo. E aí consegui chegar numa avenida principal, que tem próximo a esse bairro. E lá consegui tomar um táxi, né? A sorte é que eu tava ali com dinheiro, enfim, consegui tomar um táxi e voltar pra casa. Mas cheguei em casa, assim, e falei, nossa, eu não vou nem... Eu, assim, cheguei tremendo, né? E falei, nossa, eu não vou nem ligar esse telefone hoje, eu vou só carregar, porque eu sabia que ele ia me ligar. E vou só carregar, e quando eu chegar amanhã, eu ligo, já bloqueio ele, enfim... né? Não quero mais saber. E foi isso que eu fiz. Liguei no outro dia, tinha um monte de chamada perdida, tinha um monte de mensagem falando umas coisas do tipo que eu sumi, que eu desapareci, que ele não tinha entendido, que isso, que aquilo. E aí, beleza, até aí só bloqueei, não respondi. E depois de um tempo, para umas 2 semanas, ele apareceu desbloqueado no meu WhatsApp. Eu bloqueei ele tanto no telefone quanto no WhatsApp. Só que ele, não sei como, ele conseguiu desbloquear, porque a única pessoa, eu fui na lista para ver, a única pessoa que estava desbloqueada era ele. Eu não sei como é que ele fez isso. E aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu já entrei no perfil lá do Tinder, que eu já nem usava mais, né? Depois desse dia eu parei de usar. E tinha um monte de mensagem dele, falando um monte de coisa, falando assim, que eu tava prometida e que não sei o quê, desse jeito. E aí eu, assim, fiquei super assustada. Ele falou assim comigo que ele sabia onde é que eu morava, mas não sabia, porque eu tinha dado a localização errada. Mas enfim, né, deve pensar que eu morava por aquele lado. E falou um monte de coisa desse gênero, assim, eu falei, olha, eu tenho que denunciar esse rapaz, por quê? Porque graças a Deus eu saí bem, né? Mas imagina outras mulheres por aí, na cidade. E aí eu fui, escrevi pro suporte, contei tudo o que tinha acontecido, bloqueei, obviamente, ele, denunciei, e assim, até onde eu sei não foi feito nada, sabe? Nunca me devolveram uma mensagem, nunca me disseram nada. E aí eu fico preocupada, né, com as outras pessoas, assim, tive que trocar de número, porque todas as vezes que eu bloqueava ele aparecia desbloqueado de novo, e aí eu tive que trocar de número, e aí sim é que eu tive paz, sabe? E você acha que você ia ser traficada? Ah, eu acho, porque, assim, como era um apartamento pequeno até, não tinha como me manter num apartamento, simplesmente. E depois, na altura eu nem pensei muito nisso, eu pensei qualquer coisa do gênero, ele é louco mesmo, né? Mas assim, depois eu pensei, também não tinha como ele me manter naquele lugar, né? Pra algum lugar ele tinha que me levar, porque ficou claro as intenções dele que não eram das melhores. Mas até então não tinha nenhuma coisa que dissesse, não, realmente tem alguma coisa a mais, né? Só que depois nas mensagens ele falava que ele tinha que me ver de novo, porque ele começou falando que tinha que me ver de novo, porque tinha gostado, por isso, por aquilo, né? E aí depois nas outras o tom já ia mudando. Aí ele começou a falar que eu tava prometida pra quem? Eu não tô comprometida nem prometida pra ninguém. Ele só falava assim, você tá prometida, e eu preciso te encontrar, e que não sei o que, que não sei o que. E aí eu já comecei a ter mais essa percepção de que realmente ele tava aqui pra fazer alguma coisa errada, que realmente era alguma coisa ruim. Meu Deus, você tava prometida, será que ele te vendeu antes de te encontrar? Pode ter sido, né? Pode ter já espalhado a minha foto, enfim. Não tinha muitas, mas pode ter espalhado ali a minha foto, né? E no momento lá em que conversamos, assim, nunca tirei foto com ele nem nada. Sempre foi conversar, sem foto nem nada. Mas ele tinha acesso às minhas fotos do perfil. Uhum. E depois você marcou algum encontro pelo Tinder? Nunca mais quis saber disso na minha vida. Você ficou traumatizada? Não. Fiquei traumatizada. Eu sei sim que todas as pessoas que estão no Tinder não são iguais, né? A maioria não tá lá pra isso. Mas da mesma forma que ele não parecia ser esse tipo de pessoa com esse tipo de intenção, outras pessoas também não vão parecer, né?
Então, assim, é importante até falar, porque eu acho que nós mulheres temos todo o direito, como os homens, de nos divertirmos, de conhecermos pessoas, de, enfim, de termos noites com pessoas, mas, infelizmente, no nosso caso, sempre tem essa questão de ter, sempre estar resguardando, né? Porque sempre pode ter uma intenção ruim. Exato, é sempre o cuidado extra. Você assistiu Salve Jorge quando você morava aqui no Brasil? Não, eu já ouvi falar, e também acho que era até uma novela que tinha a questão do tráfico, não era? Tráfico de mulheres, a Lívia Marini traficava mulheres. Exato, já ouvi falar, assim, ver eu nunca vi não. Se você tivesse assistido, você não ia ter caído. Ah, pois é. Faltou eu assistir a novela.